A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ó nós aqui de novo, para darmos sequência à leitura da palavra de Deus. Ó você aí, para ler a Bíblia comigo. Deus abençoe você. Espero que você tenha sempre este prazer de ler a palavra de Deus. Vamos à leitura deste dia. Mas antes, compartilha com algumas pessoas esta leitura, tá? O vídeo, compartilha com algumas pessoas agora, neste momento. Não perca tempo não, neste exato momento. Começa a distribuir, compartilhando esse vídeo com as pessoas, para eles virem ler, porque a palavra hoje, mais do que nunca, sempre está sensacional, maravilhosa, certo? Então, convida algumas pessoas para lerem a Bíblia com você. Certinho? E outra coisa importante, quando você terminar de ler, eu quero que você deixe lá para nós o que você aprendeu, escrevendo lá. O que você entendeu da leitura, o que foi importante na sua vida. Deixa lá os seus comentários, certo? E outra coisa, o joinha seu também é de grande importância. Outra vez, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Sem perca de tempo. Vamos lá, a leitura da Bíblia Sagrada? Vamos, então? Vamos. Abre a Bíblia em Jó, capítulo 4, versículos 1 a 21. Jó, capítulo 4, versículos 1 a 21. Leiamos. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Parece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando caí sobre os homens, o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça ou da minha carne. Parou ele, mas não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura, quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde manhã até a tarde são despedaçados,
e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura, não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Ainda no livro de Jó, no capítulo 5, versículos 1 a 27. Jó, capítulo 5, versículos 1 a 27. Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação, e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho. Como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem enquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia a água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios da sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles, de dia, encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite. As apalpadelas, mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada, do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Vamos ainda para o livro de Jó, agora no capítulo 6, versículos 1 a 30. Livro de Jó, capítulo 6, versículos 1 a 30. Leiamos.
Então Jó respondeu e disse: ó, se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto da clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repousei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É, porventura, a minha força, a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, alivosamente me trataram, são como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem e em si, aquentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temar os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem desconfiado e, chegando ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me, eu oferecerei-me da vossa fazenda presentes, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redimi-me das mãos dos tiranos. Ensinai-me, e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição. Porventura buscareis palavras para me repreender-lhes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sortes sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e veja se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai, sim, que a minha causa é justa. Porventura, iniquidade na minha língua?
Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Vamos agora ainda para Jó, capítulo 7, versículos 1 a 21. Jó, capítulo 7, versículos 1 a 21. Leiamos. Porventura, não tem um homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então, me espantas com sonhos e com visões minhas sombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Vamos agora para a carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 18 até o 40. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18 a 40. Leiamos. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento,
mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e algum douto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se há outro que estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus maridos ou aos seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Vamos agora para o livro dos Salmos. Salmos, de número 37, versículos 30 a 40. Livro dos Salmos, 37, a partir do versículo 30 até o versículo 40. Leiamos. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera do Senhor e guarda o seu caminho,
e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Vamos agora para o livro dos Provérbios. Abre a Bíblia em Provérbios, capítulo 21, versículo 27. Provérbios, capítulo 21, versículo 27. Leiamos. O sacrifício dos ímpios é abominação. Quanto mais oferecendo com intenção maligna. Meus irmãos queridos, encerramos mais esta leitura com muito otimismo, porque podemos ouvir a voz de Deus. Eu sei que você acompanhou passo a passo, lendo ou conferindo na Bíblia esta leitura. Que o Senhor Jesus continue lhe abrindo o entendimento, que você entenda perfeitamente a vontade de Deus para a sua vida. Continue nesse propósito. Estamos quase encerrando o ano, daqui a pouco se encerra e nós estaremos terminando, completando a leitura da Bíblia toda neste ano. Louvamos a Deus por você. Que o Senhor Jesus continua te dando esta graça. Certo? Meu querido, minha querida, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva logo aí embaixo. Certo? E agora, deixa seu joinha também e o comentário de tudo aquilo que você leu. O que você achou? Foi importante? O que você aprendeu? Escreva aí embaixo nos comentários. Certo? Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Eu espero você com muita alegria no nosso coração. Até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz.